Chegou a hora de ser honrado. Inscreva-se. Desvendando os 7 selos e os cavaleiros do Apocalipse. Um chamado à preparação espiritual. Graça e paz, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Que a paz de nosso Senhor esteja com cada um de vocês neste momento de reflexão e oração. A palavra de Deus nos diz em Apocalipse 6, 1 a 2. Vi quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos 4 seres viventes dizer com voz de trovão: Venha! Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa. E ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Esse versículo nos introduz a poderosa visão dos 7 selos e dos cavaleiros do Apocalipse. Revelações profundas que desafiam nossa fé e nos chamam à preparação espiritual. Antes de começarmos, gostaria de pedir um favor especial a você, nosso querido espectador. Se você está gostando dos vídeos que compartilhamos aqui e deseja acompanhar mais conteúdos inspiradores como este, por favor, inscreva-se no canal do Profeta Pastor Marconi Silva. Ative o sininho para receber todas as notificações e deixe seu like. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo mensagens edificantes e de qualidade para vocês. Durante os últimos dias, a Bíblia nos revela que Deus derramará sua ira como um julgamento divino sobre os pecados do mundo. Este será um último apelo para que a humanidade se arrependa e volte a adorá-lo. No livro de Apocalipse, o apóstolo João descreve uma visão impressionante que lhe foi dada por Deus sobre esse tempo futuro de grande tribulação. Esta visão apresenta um período de julgamento dividido em 2 fases: os 7 selos e as 7 trombetas. Neste vídeo, vamos nos concentrar nos 7 selos. A visão de João começa com um anjo à procura de alguém digno de abrir um livro que iniciará o julgamento sobre a terra. O apóstolo se entristece porque, como a Bíblia narra, ninguém foi considerado digno de abrir o livro e de olhar para ele. Este livro misterioso, selado com 7 selos, guarda os eventos que desencadearão o julgamento final. Mas então, um dos 24 anciãos consola João dizendo: Não chore! Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Nesse instante, João contempla Jesus, o Cordeiro de Deus, no centro do trono celestial, rodeado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Apenas ele, o Cordeiro Imaculado, é digno de pegar o pergaminho e de abrir seus selos. À medida que ele toma o pergaminho, todos os que o cercam caem prostrados em adoração. Assim, Cristo começa a abrir os selos um a um, revelando os julgamentos divinos que virão sobre o mundo. Vamos agora explorar o significado de cada um dos 7 selos do Apocalipse. O primeiro selo representa a chegada do Anticristo. João descreve: Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: Venha! Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Este primeiro cavaleiro é muitas vezes interpretado como o anticristo, que chega com promessas de paz, mas com intenções de engano e dominação. A figura do cavalo branco e a coroa simbolizam o poder e a aparente pureza deste líder, enquanto o arco sugere suas intenções agressivas e sua habilidade para conquistar sem violência inicial. Porém, o verdadeiro objetivo do anticristo é enganar as nações e estabelecer seu domínio sobre o mundo. Assim, o primeiro selo abre o caminho para o restante dos eventos apocalípticos que seguem. Com o segundo selo, João relata a vinda do espírito de guerra. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho.
seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Este selo simboliza a chegada de uma época de conflitos violentos e guerras devastadoras, onde a paz será removida e a violência prevalecerá. A espada grande que o cavaleiro carrega é símbolo de destruição e conflito mundial. O terceiro selo fala do espírito da fome. João viu. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizer: Venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. A cor preta simboliza luto e escassez, e a balança indica a fome e a crise econômica que afetarão severamente a terra. A visão de João aponta para um tempo em que alimentos básicos serão escassos e caríssimos. 1 denário, equivalente a 1 dia de salário, só será suficiente para comprar uma pequena quantidade de comida, ilustrando a severidade da fome que se espalhará. Esta fome será resultado das guerras e conflitos anteriores, agravando ainda mais a situação global e preparando o cenário para o caos que virá. O 4º selo revela o espírito da morte. João descreve: quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: Venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Este selo permite que a morte reine, eliminando 1/4 da população mundial através de diversos métodos de destruição. Este cavaleiro chamado Morte traz consigo o Hades, representando o destino eterno daqueles que serão mortos. As mortes resultam não apenas de conflitos e fome, mas também de doenças e ataques de animais selvagens, intensificando ainda mais o pavor desse período apocalíptico. O selo evidencia a magnitude do julgamento divino que se abaterá sobre a terra. Ao abrir o 5º selo, João vê as almas dos mártires clamando por justiça. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Esses mártires pedem vingança por sua morte injusta, clamando ao Senhor por justiça. Eles são instruídos a esperar um pouco mais, até que o número de seus irmãos e irmãs que também serão mortos se complete. O 6º selo traz fenômenos naturais catastróficos. Vi quando ele abriu o 6º selo, e houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como saco de crina, a lua toda tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra. Este selo desencadeia uma série de desastres naturais que causarão terror e destruição generalizados, indicando que o julgamento de Deus está se aproximando de seu clímax. Finalmente, o 7º selo introduz um silêncio no céu por cerca de meia hora, simbolizando a solene antecipação dos eventos que estão por vir. Este momento de silêncio pode representar um prelúdio para as 7 trombetas, que continuarão a série de julgamentos divinos sobre a terra. Este silêncio no céu é um momento de reflexão e preparação para os eventos que seguirão. Esses 7 selos não apenas revelam a magnitude do julgamento de Deus, mas também enfatizam a necessidade urgente de arrependimento e preparação espiritual. Eles servem como um aviso para todos nós sobre a importância de estar prontos para o retorno de Cristo e para os eventos que virão nos últimos dias. Vamos agora orar,
pedindo ao Senhor sabedoria e discernimento para entender essas revelações e preparar nossos corações para o que está por vir. Eles gritavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Cada um deles recebeu uma veste branca e foi instruído a aguardar mais um pouco, até que o número dos seus companheiros e irmãos, que ainda deveriam ser mortos, como ele se completasse. Quando Jesus abriu o quinto selo, aqueles cristãos que haviam sido martirizados pela fé clamaram por justiça, perguntando a Deus quanto tempo levaria para que seus algozes fossem julgados. Eles foram orientados a esperar pacientemente, pois outros crentes ainda enfrentariam perseguição e martírio antes que o julgamento final se concretizasse. Com a abertura do sexto selo, João teve uma visão que abrangia tanto a Terra quanto o universo. Ele descreveu um grande terremoto, o escurecimento do Sol, a Lua se tornando vermelha como sangue e estrelas caindo do céu como figos verdes sacudidos por um vento forte. O céu parecia se enrolar como um pergaminho e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Nesse momento, os poderosos da terra, desde reis a escravos, procuraram refúgio em cavernas e entre as rochas, implorando para serem escondidos da ira do Cordeiro. Este evento cósmico representará a maior catástrofe já vista na história da humanidade, envolvendo a destruição de corpos celestes e alterando radicalmente a Terra. Diante desse espetáculo aterrorizante, a população mundial finalmente compreenderá que o fim dos tempos está se aproximando rapidamente. O apóstolo João, ao tentar descrever o que viu, pode ter encontrado dificuldade em expressar em palavras a magnitude de sua visão. Durante essa fase assustadora, um anjo revela que 144 mil pessoas serão seladas por Deus, protegidas da sua ira. Esses 144 mil selados terão uma missão importante: levar as boas novas da salvação às pessoas, resultando na conversão de muitos a Cristo durante os últimos dias. Quando o sétimo selo é aberto, João testemunha um silêncio profundo no céu por aproximadamente meia hora. Ele vê 7 anjos diante de Deus, cada um segurando uma trombeta, e um outro anjo com um incensário de ouro, oferecendo incenso junto com as orações dos santos no altar de ouro diante do trono. A fumaça do incenso sobe diante de Deus, juntamente com as orações dos santos. Após o silêncio celestial, o anjo enche o incensário com fogo do altar e o lança sobre a terra, resultando em trovões, relâmpagos e um terremoto. A abertura do sétimo selo sinaliza um novo nível de julgamento sobre o mundo, trazendo consigo uma série de calamidades ainda mais severas. Este momento de silêncio pode ser interpretado como uma pausa divina, oferecendo uma última oportunidade para o arrependimento antes que os julgamentos finais sejam liberados. Apesar das desgraças já ocorridas, muitos continuarão a não se arrepender, preferindo amaldiçoar a Deus por tudo o que estará acontecendo. Após esse período de silêncio, os anjos começarão a tocar suas trombetas, e cada som anunciará julgamentos ainda mais intensos, culminando na gloriosa e poderosa volta de Jesus. Cada trombeta simboliza um novo evento catastrófico que se desenrolará sobre a terra, preparando o cenário para o retorno triunfante do Senhor. Este retorno de Cristo será marcado por uma manifestação de sua glória e poder, trazendo esperança para aqueles que perseveraram na fé e condenação para aqueles que persistiram na rebeldia. O desfecho desses eventos reforça a importância de se manter firme na fé, independentemente das provações e desafios que possam surgir ao longo do caminho. A narrativa dos selos e trombetas
serve como um alerta para todos sobre a urgência de se arrepender e buscar a Deus enquanto há tempo. Diante desses relatos, gostaria de fazer um convite especial. Você gostaria de aceitar Jesus como seu único e eterno Salvador? Se a sua resposta for sim, prepare-se para viver as mais de 8.000 promessas que Ele tem reservadas para aqueles que o seguem. Para ajudá-lo a fortalecer sua fé, vou fixar uma playlist nos comentários que certamente será um recurso valioso em sua jornada espiritual. Agradeço por dedicar seu tempo a essa reflexão. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal do Pastor Marconi Silva e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Deixe seu like para nos ajudar a continuar a espalhar a mensagem de Deus. Além disso, aproveite para conferir a playlist disponível no canal, que oferece conteúdos enriquecedores e que irão aprofundar seu entendimento sobre temas tão importantes e complexos.